Pessoal, bem-vindos aí a mais um webinar do Infovarejo. Paulo também está conosco aqui, vamos esperar ele ligar o microfone e a câmera para a gente começar mais um webinar. Hoje falando sobre e-commerce. O Paulo está entrando. Pessoal, todos me escutam bem? Como que está o som aí? Só para a gente confirmar. Perfeito, muito bom. Estou escutando normalmente, só aguardando o Paulo. Apareceu, não? Agora sim. Paulo, fala aí com a turma para ver se todo mundo está conseguindo te escutar. Tá, meu áudio está saindo, tá ok? Vamos lá. E para mim também, perfeito. Então, vamos começar mais um webinar, né? Hoje é o terceiro da semana, nessa nossa maratona de webinars do Infovarejo, né? Estamos com o Paulo Pino. O Paulo é um dos fundadores e é o CEO da plataforma i7, uma plataforma de e-commerce, uma das 10 maiores do Brasil, tem mais de 10 anos de experiência aí no mercado, então vai compartilhar conosco um pouco sobre o mercado de e-commerce, como que o mercado está reagindo nesse período de coronavírus, e como você, comerciante, pode, algumas orientações, como você pode colocar a sua loja no mundo virtual. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu só vou fazer um comentário rápido aqui, já está liberado também no Infovarejo. Você vai lá em materiais ricos, webinars, a gente já tem a listagem dos nossos webinars que aconteceram, para quem tiver interesse de acessar, como também, né, os próximos webinars, você já consegue fazer a inscrição e garantir sua participação. Vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, Paulo. Nós vamos ter aí, pessoal, uma apresentação de mais ou menos 30, 40 minutos. Quem tiver dúvida pode ir mandando no chat. Ao final, a gente vai bater um papo aí com o Paulo, fazer umas perguntas e vamos começar. Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu só quero confirmar se o meu áudio está tendo delay ou se eu estou sincronizado aí, se vocês estão ouvindo, está tudo certinho. Então, que está ok. Não, ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Gente, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu espero que eu possa contribuir aí com um pouco de informações aí dentro daquilo que a gente vem tendo de experiência em relação ao e-commerce nos últimos anos. E eu sei que para vocês aí que estão na linha de frente aí do varejo, é extremamente importante vocês pensarem em outras soluções, talvez fora da caixa, fora daquilo que vocês estão acostumados no dia a dia. Então, eu espero que a visão que eu venho a trazer aqui hoje possa corroborar e auxiliar vocês aí na tomada de decisão de vocês, tá? A ideia aqui é justamente a gente pensar em formas, né, de usar o e-commerce para minimizar ou talvez até superar, né, a crise varejista que a gente está vivendo nesse momento. Não só varejista, obviamente, mas o foco é esse. Bom, primeiro me apresentando, né, eu sou CEO da plataforma i7, sou um dos fundadores da empresa, né, desde 2006 aí que a gente fundou a empresa, 2007 começamos a operacionalizar com e-commerce, então eu tenho aí mais de 10 anos de experiências à frente da plataforma. Nesse tempo, obviamente, eu acabei aprendendo muito sobre e-commerce, muito sobre marketing digital. Não é a minha formação ela é em análise de sistemas inicialmente, gestão, eu tenho uma pós-gestão de projetos e tenho uma outra formação na área de gestão financeira. Mas acaba que é aquele negócio, né? A prática acaba trazendo muito mais conhecimento do que o que a gente acaba aprendendo teoricamente na faculdade. Aqui na i7 eu não desenvolvo, né? Apesar de eu ser desenvolvedor, de eu ter análise de sistemas aí no currículo, eu não desenvolvo aqui, a gente tem um time de desenvolvimento completamente separado, então o CTO é que lidera esse pessoal e a minha liderança aqui é realmente na parte estratégica e na parte de e-commerce e marketing digital junto com o Thiago Távora. Bom, a i7, contando assim, rapidamente, só para vocês entenderem o escopo nosso aqui, é uma plataforma que tem mais de 13 anos, né? Hoje está completando 13 anos esse ano,
E são mais de 12 mil lojas virtuais que a gente já ativou aqui ao longo desse tempo, né? Então, a gente tem mais de 100 agências parceiras, porque também é uma plataforma que funciona em formato white label para alguns, para alguns parceiros. E a gente, né, tem ao longo desse tempo aí mais de 3 bilhões de reais em transações, mais de 500 milhões de reais em frete e logística. Então, com esses números, acaba que a gente tem muitos dados que a gente analisa do lado de cá, que a gente acompanha do lado de cá, que vão dando uma visão bem importante ali com relação ao e-commerce no Brasil. E, claro, óbvio, a gente está sempre acompanhando as coisas que estão fora daqui também, não só as coisas que acontecem dentro do nosso ecossistema. Bom, eu queria dar um panorama primeiro do e-commerce no Brasil e mostrar para vocês como que tem um grande potencial esse mercado. Primeiro, o e-commerce como um todo, a gente tem aqui, né, considerando tanto o varejo, né, que é o mais importante para a gente aqui hoje, mas considerando também B2C, marketplaces, a parte de viagens, né, ingressos, infoprodutos, a gente tem esses números aqui. A gente saltou de 2016, 94 bilhões para 149 bilhões em 2019. Então, assim, tem muito dinheiro aqui na mesa rodando, né, já no e-commerce. Mas aí eu quero focar um pouquinho aqui nessa parte aqui, que é o varejo, né, que é o que mais vai fazer sentido aqui para a gente. E, pegando os dados do varejo, a gente consegue observar aqui, primeiro, 2017, a gente já tinha aqui uma casa de 138 milhões de pedidos, e a gente explodiu isso, né, para 178 milhões de pedidos aí em 2019. O crescimento de 2017 para 2018, ele foi até mais sutil, porque a gente estava passando por aquela questão, né, a gente teve, né, a questão de uma crise séria que a gente passou, uma crise importante que a gente passou, tinha o medo, o receio com relação à questão de eleições e tudo mais, e aí depois, no ano de 2019, realmente foi um salto, aí a gente teve um crescimento aí de 20% no e-commerce nesse ano de 2019. E o faturamento, né, então aqui eu estou falando em milhões de pedidos, tá? Mas o faturamento, a gente conseguiu bater a casa dos 75 bilhões de reais no varejo online em 2019, né? Então, se for considerar 2017 para 2019 aqui, a gente está falando de um crescimento aí de quase 45%, alguma coisa nesse sentido. Mas se a gente pegasse dados históricos aqui um pouquinho mais para trás, a gente veria que em 5 anos aí a gente praticamente dobrou os resultados aí do e-commerce aí no Brasil, né, do varejo online. Outros números que são importantes da gente observar é o seguinte: o ticket médio, ele continua subindo, né? Ele está bem estável, mas ele está numa curva de crescimento. Então, o volume cresce e o ticket médio também está crescendo, que acaba corroborando com uma força, né, para esse setor. E o gasto por consumidor que é uma coisa realmente bem interessante, que a gente enxerga que a cada ano, aquele consumidor que começou a se adaptar na realidade do varejo online, de comprar ali algum produto online, no outro ano ele acaba tendo mais confiança e compra mais. E gradativamente a gente vem vendo esse volume aí aumentando por consumidor. Então a pessoa vai tomando gosto, vai vendo quão é simples ela manter aquela rotina ali de comprar coisas até do dia a dia pela internet, e cada ano ela começa a entrar em outro segmento que talvez ela não estava comprando, seja vestuário, calçado. Às vezes a pessoa comprou um equipamento primeiro, depois ela acaba comprando alguma roupa, depois no outro ano ela já está comprando calçado, e hoje, por exemplo, eu faço supermercado online. Então, a gente acaba aprofundando mais o comportamento, né? Acaba sendo realmente progressivo em relação ao consumo online. E isso daqui, para mim, é o número mais matador, né? Para a gente poder ver o quanto que a gente tem de potencial de explosão do e-commerce no Brasil. Não só no Brasil, né, mas no mundo como um todo, mas aqui números do Brasil, a gente vê que 2017, 2018, a gente estava na casa aí de 22 milhões de pessoas consumindo online. 2019, a gente teve um crescimento de 40% no volume de pessoas que fizeram alguma compra na internet. Lembrando, essas pessoas que entraram na internet têm um ticket médio menor, têm um comportamento de consumo no ano aquém daquele
comportamento de quem já está acostumado a comprar online. Então, a gente pode esperar que essas pessoas, esses novos entrantes aqui do e-commerce em 2019, esse ano tenderão a comprar mais. Eu não estou nem entrando na parte ainda da crise que a gente está passando nesse momento, não. Já era natural, né, esperar que essas pessoas voltassem a comprar, aumentassem o ticket médio, aumentassem o comportamento de compra e, consequentemente, o volume total comprado no ano de 2020. Então, já era esperado que essas pessoas se habituassem, começassem a se habituar a utilizar o e-commerce. E, além disso, a gente está passando agora por uma crise, né, que tem um impacto gigantesco no varejo, né? Então, como que esse impacto, né, como que o coronavírus, como que essa questão da gente estar, seja uma quarentena, isolamento, né, afastamento, não sei, não vou nem entrar nesse mérito, mas fato é que existe um processo que é extremamente danoso para quem tem um varejo físico ali. E qual é o impacto que a gente tem visto, assim, pegando dados aqui estatísticos que a própria Cielo traz, o que a gente tem visto em relação ao varejo? Bom, primeiro o seguinte, o varejo total, aqui a gente está considerando o varejo físico e o e-commerce também, tá? Então, o varejo total teve uma queda no período aí, a gente está falando no período aí de, média de 3 semanas, né, das 3 primeiras semanas de março, a última semana de março e a primeira semana de abril, tá? Que seria a semana passada. A gente tem um impacto geral aqui de 23% de queda no varejo total. Então, quer dizer, não importa o resultado do e-commerce, né, somando tudo, a gente está com essa queda geral aí, tá? Sendo que nas 3 primeiras semanas a queda não estava tão grande, só que ela acentuou muito drasticamente na última semana de março e na primeira semana de abril. Se a gente explodir um pouquinho esses dados aqui, a gente consegue ver que bens não duráveis são os que menos sofreram, né? Sofreram também, né? Você vê que aqui, nessa parte, nesse período aqui, sofreram também, mas teve uma alta anterior, que é quando o pessoal estava se reabastecendo, né? Foi lá, fez uma compra no supermercado, sei lá, comprou algum medicamento. Então aqui, a gente está falando setor de supermercado, hipermercado, drogaria, farmácia, posto de combustível, né? Então, alguns setores de bens não duráveis tiveram esse resultado. Já quem trabalha com bens duráveis e com serviços foram os mais impactados. Nos bens duráveis, a gente está considerando, né, vestuário, artigo esportivo, eletrodoméstico, né? Então, são coisas que as pessoas compram pensando mais no longo prazo. Esse daqui teve um impacto muito grande, né? Um impacto de quase 40% aí, sendo que não era tão grande nas 3 primeiras semanas, e quando começou ali a quarentena mesmo, o pessoal começou a realmente ter lojas fechadas e tudo mais, esse impacto foi aí para cima de 70% pelo menos. Então é isso que está desesperando muita gente que depende especificamente desse comércio. E quem trabalha com serviço também foi muito impactado. É claro que aqui a gente considera setores que foram absurdamente impactados, como por exemplo o turismo, transporte também foi e tal, mas o turismo em si, né, passagens aéreas, essas coisas acabam caindo aqui também e eles foram extremamente impactados. Mas mesmo quem presta outros tipos de serviços, por exemplo, um vidraceiro, um borracheiro, o pessoal que às vezes faz alguma manutenção numa casa, numa empresa, serviços de conservação, tudo isso teve quedas absurdas. Até telefonia também, né? Telefonia ali, por exemplo, pessoal que faz telemarketing, né? Sei lá, cobrança, ou às vezes tenta fazer venda via telemarketing. Tudo isso ficou muito impactado. É muito difícil de você tocar uma operação onde você tem que trabalhar, em grande parte, distante, né? Em home office, muitas vezes. E também que o público, às vezes, não vai procurar aquilo ali naquele momento. É um momento em que está todo mundo apreensivo, todo mundo com medo de... A gente está vendo muitas empresas demitindo, muita gente perdendo emprego, muitos pequenos negócios fechando, e as pessoas ficam com receio de também gastar com coisas que elas não precisariam naquele momento. E aí entram esses dois. Serviços e bens duráveis acabam sendo mais impactados, não só pelo fechamento em si, mas também porque as pessoas estão segurando aquele dinheiro
né, aquela liquidez ali, elas estão retraindo. A gente pode abrir um pouco mais também, né, acho que é um dado importante aqui, a gente distribuir um pouco melhor também em relação a determinados setores ali do varejo. A gente vê aqui, ó, drogaria, mesmo tendo, né, um resultado positivo no período, o positivo mesmo foi lá atrás, depois ele trabalhou com quedas. Então, até para drogarias, né, a gente está vendo números aqui que não são tão interessantes. O único setor que realmente se beneficiou diretamente aqui, ó, tá aqui, ó, o supermercado e hipermercado. Aí a gente consegue compreender completamente, porque as pessoas que antes almoçavam em restaurantes, elas estão indo no supermercado e hipermercado. As pessoas que antes não ficavam tanto tempo em casa, que estão ficando até final de semana e tudo mais, elas acabam gastando mais material de limpeza, de higiene, né? Então tem uma série de itens que acabam entrando aqui, e aí a gente vê que de fato é um setor que ele tem um reflexo positivo nesse período. Por outro lado, deixa eu limpar aqui. Por outro lado, postos de gasolina, desde antes já estava tendo queda, né? E a queda está realmente expressiva. Eu vi relatos hoje, inclusive, de algumas regiões estão tendo queda de até 70% essa semana. Então, e é um impacto que acaba sendo um pouco mais prolongado, né? E já a parte, né, de setores não duráveis aqui, a gente tem um impacto negativo, tirando assim, né, outros setores de bens não duráveis, com exceção desses dois aqui, né, a gente está tendo um impacto negativo também. Então, quando a gente olhou aquele slide anterior lá, que a gente viu que bens não duráveis não estava sendo tão impactado, na verdade, é por causa principalmente desse cara aqui. O resto está em queda, né? Está em queda, inclusive, muito importante aqui nas últimas semanas. E quando a gente entra aqui nesses outros cenários, aí a gente vê a coisa até sendo mais complicada, né? O turismo está absurdamente impactado, bares e restaurantes estão muito impactados, autopeças, né, e outros setores de serviço. Então, assim, o impacto é tão grande, tão vasto, tão profundo, que a gente chegou a ter essa semana essa notícia aqui, né, de que o Santander está prevendo uma queda drástica em relação ao PIB se a gente não tiver uma curva inversa e rápida. Claro que esse cenário é o pior cenário que o Santander prevê. Ele fez 3 ou 4 previsões diferentes, não foi só o Santander, obviamente, mas o pessoal está fazendo assim, algumas previsões, porque hoje em dia não dá para você ter assim, a gente está num período de crise, não tem como a gente saber se essa crise vai se finalizar em, sei lá, 15 dias, 30 dias, 3 meses, né? É complicado de se prever isso. Então, acabaram fazendo previsões mais abrangentes, e dentro dessas previsões a gente tem esse dado aí de 6%, que seria assim, eu particularmente não lembro de ter visto um número tão ruim, eu acho que o último que a gente viu nessa década chegou a 2% de retração, 2,4%, alguma coisa nesse sentido. Então, 6% é muito, muito grande. É claro que a gente vai ter que trabalhar para isso não acontecer, mas serve de alerta para a gente entender o quão profundo realmente é isso em relação à nossa economia como um todo, né? Não só considerando varejo, considerando serviços. Agora, bom, vamos lá. Considerando todos esses dados que a gente viu aqui, o varejo como um todo, a economia como um todo esse problema que a gente vem enfrentando, qual que é o impacto que a gente tem visto no varejo online? Qual tipo de notícia que a gente tem acompanhado relacionado ao varejo e quais dados que a gente tem observado aqui também na I7 e em todas as observações que a gente coloca como métrica aqui? Bom, a gente tem de cara coisas como a Amazon contratando 100 mil funcionários. Isso foi uma das primeiras notícias que eu particularmente fiquei assustado. Eu falei, será que o impacto vai ser tão... Porque assim, a gente aqui acaba estando defasado em N formas, tanto no impacto do próprio coronavírus, que a gente ainda está para chegar aí no impacto que a gente tem visto em outros países. Agora, além disso, a gente acaba tendo uma defasagem também em relação à tomada de decisão.
Se uma Amazon, que é a líder, uma das líderes mundiais, aí, é uma empresa de $1 trilhão, né? Ela passou a casa do trilhão. Ela é referência, ela representa quase 50% do e-commerce lá nos Estados Unidos. Então, se eles chegam a contratar 100 mil funcionários de uma vez para conseguir atender essa demanda, já serve de alerta de que a gente está numa dicotomia muito grande entre varejo e varejo online. E daí a gente começa a ver notícias aqui no Brasil. Compras disparando, né? Então, alguns setores inicialmente crescendo 40%, que já deveria ser algo absurdo, porque a gente está falando de um ano inteiro. A gente tem um aumento de 20% ali, de 15%, que já é bem expressivo. Agora, de repente, a gente tem um salto aí de 40% naquele período ali, traz uma informação muito importante para a gente. Só que, você vê, nessa notícia a gente já tem setores falando de aumento de 180%. E a gente tem outras referências de jornalismo e de notícias que corroboram com essas estatísticas, né? A gente tem a G1 falando também, né, de e-commerce dobrando, a gente tem Folha de São Paulo falando do e-commerce dobrando, né? E a gente vê alguns dados, né, que a gente acompanha aqui, onde a gente consegue enxergar isso aí acontecendo diariamente. Então, esse aqui é um exemplo, né, que a gente acompanhou durante o mês de março, dia a dia ali, por exemplo. A gente viu, sim, alguns vales. Eu tive situações onde clientes aqui ficaram com medo, né, de vários setores. Poxa, não estou vendendo nada hoje, porque a gente acaba, no e-commerce, você tem esse número no dia a dia, de forma muito, muito fácil, muito simples ali, tá? As estatísticas estão na sua cara. E aí o pessoal... Gente, acabei de ver aqui que algumas pessoas não estavam conseguindo me ouvir, mas espero que esteja todo mundo me ouvindo. Qualquer coisa eu vou ficar prestando atenção no chat aqui do lado de novo. Mas vamos lá. Então, a gente teve, sim, situações onde as pessoas, na terceira semana, nessa terceira semana aqui, ó, essa semana aqui, eu tive bastantes clientes que reportaram que não estavam vendendo, que, nossa, agora eu estou preocupado, está caindo cada dia mais, eu estou muito preocupado, e de repente a coisa mudou de figura na última semana de março, e abril também está se mantendo, né? Essa diferença aqui também está se mantendo. Então, hoje eu acompanho, a gente tem vários grupos de WhatsApp, tem centenas de clientes da I7, e a gente acaba vendo ali o bate-papo pessoal no dia a dia. Não mudou muita coisa, né, de lá para cá, não mudou muita coisa em relação ao pessoal ter que fazer coisas mirabolantes para poder vender. O que mudou realmente é que eu tenho situações em que o cliente não consegue mais nem acompanhar a estatística da loja dele, porque ele tem que ficar fechando caixa. E eu não estou fechando caixa, que eu estou falando fechando caixa física, embalando para poder enviar para o cliente. E eu não estou falando de lojas pequenas, eu estou falando de gente que está na casa de faturamento de $500 mil por mês, que teve que parar todas as tarefas administrativas, né, a equipe administrativa, para começar a ajudar a encaixotar. Porque estava acostumado a fazer 200 pedidos dia e agora está fazendo 380, 390, 400 pedidos dia. E eu estou falando, inclusive, nesse caso específico, por exemplo, é um setor que nem está sendo tão impactado, porque é um setor alimentício e que sequer tem lojas físicas fechadas. A loja física dele, por exemplo, está aberta, mas ele está vendendo quase o dobro diariamente. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, na comodidade do lar, obrigadas a terem que comprar determinados produtos pela internet e acabam se acostumando com aquela ideia e compram de tudo pela internet. Mesmo aquelas lojas que estão abertas hoje, a pessoa acaba deixando de ir lá para poder fazer uma compra online, já que ela já vai comprar, sei lá, um liquidificador online, por que não comprar uma barrinha de cereal, sei lá, né, um suplemento alimentar, né? Bom, só para entender um pouquinho do comportamento do varejo online aqui nesse período, a gente pegou esse gráfico que mostra justamente o comportamento de compra das pessoas ao longo do dia, né? Pegando a escala de tempo aqui do dia, né, hora a hora, para a gente ver como que está esse pico. E a gente vê aqui claramente que o pico das vendas online estão aqui na parte noturna, que é justamente onde o pessoal
tá tranquilo para poder fazer as suas compras pessoais. Quando a gente fala de compra B2B, a gente está aqui também, tem muita compra B2B nesse período aqui. É claro que tem pessoas que fazem compras pessoais nesse horário, porque ainda está no horário de almoço aqui, ó, você está vendo aqui, está terminando o horário de almoço, né, então a pessoa acaba, às vezes, ainda fazendo alguma compra pessoal aqui nesse período, mas o pico mesmo está na parte noturna, você vê que ele se estabiliza aqui, né, a parte da manhã ela é bem fraca, ela tende a ter uma subida bem linear aqui, então ela não acaba representando tanto volume de compras, não. A partir da parte da tarde se estabiliza e vai até meia-noite. Aí depois cai, tá vendo? Bom, então isso é só para entender realmente o comportamento, né, das pessoas quando elas estão fazendo essa compra online aí, nesse período que a gente apurou aqui, nesse mesmo período aqui de março que a gente apurou, tá? Bom. Por que a gente tem observado um comportamento completamente oposto do varejo online para o varejo físico? Eu sei que vocês sabem que é óbvio muitas coisas, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui alguns pontos que certamente muitos de vocês já pararam para pensar, outros talvez vocês deixaram passar, mas eu acho que vale muito a pena abordar, que são as vantagens do e-commerce. Eu trouxe aqui 6 vantagens, obviamente, cada negócio tem vantagens mais fortes ou menos importantes, e claro que essas não são as únicas 6. É claro que existem várias outras pequenas nuances que precisam ser observadas. E claro, óbvio, sempre tem desvantagem também. Não significa que tudo é lindo e maravilhoso no e-commerce, mas em geral a gente tem esses pontos aqui que são comuns à maioria dos mercados, a maioria dos negócios, dos nichos, e acabam fazendo uma diferença muito grande em relação ao varejo físico, principalmente num momento como esse, um momento em que as pessoas estão ficando em casa. Bom, o varejo online, né, o e-commerce, ele traz um baixo custo inicial e operacional. O que isso ajuda no contexto normal e no contexto de crise? No contexto normal, significa que você consegue manter uma loja online de forma muito mais econômica, muito mais simples operacionalmente, do que abrir mais uma loja física. Então, se você tem lá 2, 3 lojas físicas, sei lá, num shopping, no centro da cidade, e você tem um trabalho importante para poder manter aquilo ali. Quando você fala de criar um e-commerce, muitas vezes ele tem um custo de manutenção operacional, não só financeiro, mas de tempo, muito menor do que se abrir uma nova loja física. Então, o investimento para começar no e-commerce é muito menor do que abrir um negócio físico. E num período de crise como esse, a gente observa que é muito fácil, prático e rápido, né, que uma pessoa que tenha um negócio local físico consiga readequar e ingressar no e-commerce. O trabalho que ela vai ter para fazer isso é ordens de grandeza menor do que se ela tivesse que abrir um negócio físico, que ela já fez, então ela já tem essa experiência. Então o negócio online ele acaba tendo essa vantagem que é extremamente importante, principalmente nesse período. Bom, a gente tem aqui infraestrutura enxuta e segura, tá? Aqui tem vários pequenos pontos que podem ser encaixados aqui, mas alguns deles por exemplo, você não precisa ter uma loja física de frente para a rua, que vai ter um aluguel caro, porque é um ponto comercial. Você não precisa ter isso. Se você precisar de um estoque, se o seu negócio não é mais um negócio, sei lá, que dá para você fazer de dentro de casa ou de uma pequena, sei lá, da garagem da sua casa, você pode alugar um local pequeno que seja, sei lá, uma sala de um prédio, que seja um box dessas empresas, né? Tem essas empresas tipo MyBox, tipo Guarde Aqui, que são especializadas em armazenamento e movimentação de estoque. Então, eu conheço vários e-commerce que eles sequer têm um local físico, a pessoa personaliza de casa, né, já está acostumada com esse home office, faz as coisas todas de casa, e o estoque mesmo fica armazenado no Guarde Aqui. Quando ela precisa movimentar, beleza, ela vai lá, pega o que precisar pegar, movimenta
e envia. Isso eu nem estou falando de estratégias de cross-docking, de fulfillment, né? Que aí a gente está falando de você ter uma terceirização dessa logística. Tem muitas empresas também que chegou num nível um pouco mais elevado, mais complexo, dá para terceirizar isso. Existem empresas de logística prontas para terceirizar esse tipo de trabalho no e-commerce. Você consegue ter uma segurança muito maior, inclusive física, porque você não lida com dinheiro ali na frente da rua, sei lá, entendeu? Você não lida com dinheiro no caixa, você não lida com a porta aberta para a rua, que alguém pode passar, pegar algum item. Se você vende, sei lá, celular, todo mundo tem que ficar com aquele cabo de aço travando o equipamento para não ser roubado, né? Então, assim, esse tipo de segurança física do estabelecimento, financeira, né, em relação a roubo, furto, então acaba trazendo uma série de vantagens estruturais aqui também. Você consegue lidar com a variedade de itens muito mais ampla. Porque imagina só, para você ter, eu tenho cliente aqui que tem 30, 40, 50, 100 mil itens no mix de produto. Imagina o que é você pegar 100 mil itens e colocar numa prateleira. Nem numa mega loja da, sei lá, Carrefour, talvez você conseguiria ter 100 mil itens diferentes ali. Eu nem tenho ideia de volume que se consegue colocar em uma loja física. Mas é bem comum a gente ver lojas virtuais batendo recordes de quantidade de itens diferentes ali, dispostos para qualquer hora que qualquer pessoa quiser comprar. Significa que essa loja precisa ter pelo menos um de estoque de cada um desses itens? Não precisa. Às vezes ela trabalha com estoque direto do fornecedor, às vezes ela trabalha até com dropshipping, que a gente vai entrar mais para frente. Então, tem N estratégias que dão para abordar, que dá para trabalhar, que você consegue trabalhar com essa variedade de itens. Um outro exemplo que é muito legal, que eu até dei recentemente, assim, eu conversei com um cliente recentemente, dei essa ideia para ele, e que exemplifica isso, são, por exemplo, lojas como, vou até fazer propaganda aqui, lojas que eu gosto muito, Nerd Story, Doppel Story, Chico Rei. São lojas que vendem camisas, camisas de malha simples, que tem estampas diferentes, estampas nerd. Eu sou nerd, eu gosto de coisas nerd, então é o tipo de produto que eu acho interessante. E o legal é o seguinte, eles têm lá, vamos dizer, 1000 estampas diferentes, mas até a foto da pessoa usando a camisa é a mesma foto. Eles usam a mesma foto, colocam a estampa diferente lá em 1000, pega a mesma foto, replica no Photoshop ali 1000 estampas diferentes, coloca na loja virtual para vender. Significa que eles tiveram que fazer um de cada produto desse? Não. Eles não têm esse estoque. Você vai lá na loja, escolhe o produto que você quer, com a estampa que você quer, compra o produto e quando o pedido caiu lá, eles vão fazer, vai entrar em separação, beleza, na verdade vai entrar em produção, entendeu? Aquilo ali vai cair, eles vão pegar uma camiseta padrão do tamanho que você escolheu, uma camiseta de malha preta, uma camiseta de malha branca, do tamanho que você escolheu, vão fazer a sublimação na hora, vão ensacar, né, vão fazer a separação e enviar o produto. Eles têm 1000, 2000, 3000 itens diferentes, canecas com estampas diferentes. Eles têm o quê? Comprei um lote de 10 mil canecas. Eu não comprei 500 canecas de cada modelo. Eu não tenho N itens. Eu tenho um item e eu tenho 10 mil estampas. O cliente foi lá e escolheu estampa XYZ, beleza, eu vou lá, sublimo a estampa na hora, pronto, acabou. Eu tenho uma variedade de itens enorme. Na verdade, eu tenho 4, 5 itens diferentes que eu preciso fazer estoque. Então, esse tipo de coisa é impossível de fazer numa loja física, a não ser que você faça a impressão na hora lá, aí seria realmente uma coisa completamente fora do padrão que a gente vê no mercado. Bom, entrando na parte de maior relacionamento e LTV, tá? Isso aqui, inclusive, é uma coisa que é uma diferença muito grande entre o funcionamento de uma loja física e uma loja online. Numa loja física, normalmente, quem faz um trabalho bem feito ali em relação a relacionamento com o cliente, como que funciona? Você abre a loja, tem bons vendedores, eu entro na sua loja, escolho o item que eu quero, sou bem atendido e tal, compro o produto, vou embora e a partir daí você começa a se relacionar comigo de alguma forma, seja no meu e-mail, seja mandando alguma coisa até para o meu endereço físico, dependendo do ticket médio que você trabalha, né? Mas aí você, um SMS no meu celular, um WhatsApp, perguntando se eu gostei do produto, sei lá. Aí você relaciona, se você tiver um processo de relacionamento bem legal, você está fazendo isso. No e-commerce é o oposto.
No e-commerce você começa o relacionamento antes da pessoa comprar. Então, você tem a oportunidade de começar a se relacionar num funil de vendas ali, trabalhando uma jornada de compra mais ampla, com centenas de milhares de pessoas trabalhando um conteúdo, por exemplo, uma loja que vende calçado para corrida. Você pode começar relacionando com a pessoa, tendo, por exemplo, um conteúdo online, ali, um blog, um artigo, uma rede social que esteja ajudando a pessoa a trabalhar ali, por exemplo, o físico dela, os treinos dela, né, tipo assim, aprendendo a correr ou fazer exercícios de uma forma mais eficiente, uma dieta eficiente, você relaciona com ela antes, e aí no momento que ela pensa, cara, eu preciso comprar um outro tênis, ela vai lembrar de você, e ela compra com você, e ela começa a comprar sempre com você, porque ela mantém um relacionamento. Mas no e-commerce você tem essa oportunidade de começar um relacionamento muito antes daquela pessoa fazer a primeira compra com você. Então, e além disso, óbvio, você começa a ter um contato de relacionamento com as pessoas muito mais profundo, porque você sabe quais foram as páginas que ela visitou, quais itens que ela olhou, o que ela colocou no carrinho e abandonou. Se esse abandono de carrinho foi por causa de um frete, você consegue trabalhar um cupom específico para isso, e você consegue trabalhar o LTV dessa pessoa, porque você sabe que ela comprou um artigo X, e você tem um artigo Y que complementa aquele X, e você pode oferecer isso para ela num segundo momento. Seja, comprou uma chuteira, amanhã eu vou oferecer uma bola. Comprou um meião, eu vou oferecer um calção. Né? Então, você tem N possibilidades de trabalhar o LTV, né? O LTV, para quem não está familiarizado, é Lifetime Value, ou seja, o valor que o cliente vai conseguir, que você vai conseguir trazer, né, com esse cliente no tempo de vida que ele continuar comprando de você. Então, você tem estratégias de cross-selling, de upselling, né, e de recorrências que você pode adotar no e-commerce que são bem mais complexas de você trabalhar, porque você não tem dados, bem mais complexo de você trabalhar no varejo físico, porque é muito mais difícil de você ter dados precisos se você não tem uma loja virtual, um e-commerce. Aí a gente entra no Omnichannel, que é uma vantagem também surpreendente em alguns setores, né? Você tem N possibilidades de trabalhar um Omnichannel quando você tem uma loja física e uma loja online. Você tem situações onde, por exemplo, eu vou na sua loja física, quero comprar um produto X da cor Y, e você não tem esse produto em estoque ali naquela loja. Hoje, se você tem uma rede de lojas, eu tenho numa outra loja, você fecha comigo aqui e você pega amanhã. Pode ser. Farmácia faz muito isso, né? Você vai na farmácia, quer comprar um medicamento, olha, eu não tenho aqui, mas tenho em outra loja. Eu vou mandar vir para cá, amanhã você passa aqui e compra, tudo bem? Beleza, funciona. Mas quando você trata de uma loja virtual também, você já está lidando com o estoque, você já tem o costume de fazer o envio daquilo ali para a casa do seu cliente, você já está lidando com o estoque de uma forma diferenciada. Então, às vezes, você tem esse estoque centralizado, tem esse produto disponível ali para o seu cliente na loja online, mas não tem na física, e você pode converter ele chega ali, ele quer aquele produto, você fala, olha, eu não tenho aqui na física, eu tenho na online, tá? E o que eu posso fazer é te dar um frete grátis. Porque o custo da online, ok, é mais barato, tudo mais, mas você tem um frete. Então, eu posso te dar um frete grátis para você fechar, né? Então, você acaba tendo essa possibilidade de negociar. Então, olha, você faz o pedido aqui na loja online, e você pode retirar aqui, você não vai ter custo de frete nenhum, você vai retirar aqui na loja física, né? Tem isso também. Tem situações, né, tem lojas que eu já vi que funcionam muito legal, de oferecer totens dentro da loja física. Você entra, a pessoa tem um mostruário só, ela vê um de cada item do que você tem disponível. Por exemplo, calçados, ela senta, experimenta o calçado, ela não leva, porque você só tem um de cada estoque. Então, ela experimenta, ela vê que é aquele, ela se sente segura, porque às vezes ela não se sentiria segura em comprar 100% online, ela pega no produto, ela vê a textura, ela vê o material que foi feito, né, e ela acaba indo no totem lá e faz a compra online. A loja física acaba sendo uma loja só, como se fosse uma vitrine, um mostruário, né? Então, isso e acaba economizando muito, porque a logística de você ter, sei lá, 5 lojas físicas no Brasil, ter que ficar mandando itens para os lugares que você acredita que vai ter mais consumo daquele item, é uma logística muito complexa. Às vezes um produto fica encalhado numa região, e na outra região você acaba o estoque. Então, fazer planejamento central é muito mais complexo nesse caso. Quando você lida com relação ao e-commerce, você poderia ter 10 lojas modelo em 10 lugares diferentes, que tem um item de estoque,
Totens, a pessoa vê, experimenta e compra no Totem. Então tem muita possibilidade, né? Tem, inclusive, também a retirada o oposto, né? Eu vou na sua loja virtual, eu escolho o produto que eu quero, mas eu não quero pagar frete e eu passo numa loja física sua com frequência. Então eu vou lá e retiro o item. Isso a gente vê acontecendo o tempo todo. Magazine Luiza, Ponto Frio, Carrefour fazem isso. Você compra lá e tem a possibilidade de retirar na loja física sem ter que pagar frete. Então o Omnichannel é uma coisa muito legal também de se trabalhar. E aí, por fim, que é o que gera um impacto ainda mais poderoso num cenário como que a gente está vivendo, é o fato de ser sem fronteira, né? Então, você tem uma loja, se você tem uma loja física num local específico, essa loja ela acaba tendo uma região de atuação, enquanto que numa loja online você não tem essa região. Você pode montar uma loja online, né? Você pode estar fisicamente num bairro de São Paulo e não conseguir atender o outro bairro. Mas quando você monta a loja online, você consegue atender não só pessoas de outros bairros de São Paulo, como de outras cidades, outros estados e até outros países. Então você quebra todas essas fronteiras e a pessoa fica em casa e ela consegue escolher o que ela quiser e comprar de você. Bom, eu vejo muita gente fazendo essa pergunta, acho que é a pergunta que vale mais dinheiro hoje em dia, né? Quanto que a gente vai voltar ao normal? Assim, dentro do que eu penso, e aí vai muito a minha opinião, eu acredito que a pergunta está errada. Eu acho que a pergunta não é essa. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é como que a gente consegue se adaptar a essa nova realidade. E por que eu digo isso? Porque o Covid vai ficar eternamente aí? Não, não é isso. Não é isso. É porque eu penso que a gente está entrando aqui, num novo mundo, tá? É um mundo onde a gente tem um contexto diferente daquele que a gente estava acostumado. O mundo já vinha evoluindo nas últimas décadas de uma forma muito acelerada, com o advento da internet, com os smartphones, né? A comunicação nossa hoje é muito mais em tempo real, então muita coisa já vinha mudando. Só que agora a gente está vendo uma série de novos comportamentos aqui que eu creio, né? Eu acho que tem motivos muito fortes para eu pensar que eles não vão voltar a ser comuns, tá? Então a gente viu, por exemplo, no final de semana, Jorge Mateus bateram 3 milhões na maior live do mundo, na história da humanidade. Então a maior live que a gente viu, a gente teve 3 milhões. E as coisas estão acontecendo tão rápidas que eu preparei esses slides para vocês na terça-feira, na segunda para terça-feira, e hoje esse já está defasado, porque ontem teve uma outra live da Marília Mendonça. Inclusive, eu não sou um cara de sertanejo, entendeu? Não é o tipo de música que eu costumo ouvir no carro, que eu costumo ouvir no dia a dia. E eu assisti 1h30 da live dela. E 3,2 milhões de pessoas assistiram a live dela e ela bateu Jorge Mateus. No dia 17 de abril, tem outra live marcada já, com vários artistas do sertanejo. E eu tenho certeza que essa live vai mais, se bobear, vai chegar lá nos 4 milhões de espectadores. Só na live de ontem, eu estava vendo os números, assim, eu nem anotei, mas assim, uma hora que ela falou lá, 200 e tantas mil toneladas de alimentos doados. Gente, isso assim, são coisas tão absurdas e acabam mostrando para a gente um conjunto de coisas tão diferentes daquilo que a gente estava acostumado, que eu duvido que a gente vá voltar ao normal. A minha percepção, por exemplo, ontem eu estava conversando com algumas pessoas, eu falei, olha, eu acho que daqui a 6 meses, 1 ano, quando as coisas, vamos dizer, né, a gente não tiver mais medo do coronavírus, ao ponto de querer ir num show lá que tenha 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, eu tenho certeza que esses artistas, quando eles forem fazer um show grande assim, eles vão ter aquela ideia de também fazer uma live do show ao vivo. Né, uma live online do show ao vivo. Quem não pode pagar 100, 200, 300 reais para ir no show físico, vai poder acompanhar de casa, né? Mas, ao mesmo tempo, quem gosta do artista vai querer a experiência de estar lá pessoalmente
e continuar indo no show físico. Só que ele passa, se ele estiver fazendo um show em Belo Horizonte, ele consegue atingir todo o Brasil através da live que ele for fazer. Se ele estiver em São Paulo, ele consegue pegar pessoas também, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, eu tenho certeza que esse tipo de coisa, né, que está sendo forçada agora, que eles tiveram que pensar em uma estratégia para poder mudar a realidade deles, acaba sendo uma coisa que pode ser empregada de forma extremamente positiva daqui para frente. E aí eu separei alguns comportamentos que eu imagino que a gente não vai mudar tão cedo, ou talvez nunca mais, não sei. Há 10 anos atrás, sei lá, 12, quando teve a primeira pandemia lá de gripe aviária, eu lembro que o mercado de álcool em gel passou a existir. Ele praticamente não existia, quase ninguém via álcool em gel, quase ninguém via... né? E aí, a partir dali, a gente passou a toda vez que a gente ia, sei lá, no supermercado, às vezes até assim, restaurantes, banheiro de shopping, banheiro de restaurante, sempre tinha um álcool gel, alguma coisa ali. Sempre tinha então, isso já virou uma coisa comum para a gente. Só que hoje potencializou mais ainda. E aí são essas perguntas que eu me faço, né? Quantos de nós não vamos deixar, não vamos continuar tendo esses hábitos que a gente está acostumando a ter agora? Quantos de nós não vão passar a ter esse hábito com uma frequência maior, né? Ou, mesmo que não haja, né, uma crise como a gente está vivendo, né? Então, seja com relação ao álcool em gel, seja com relação a lavar a mão. Poxa, eu tenho notado, eu não lembrava não lembrava quando eu lavava a mão, acho que só quando eu tomava banho eu escovava o dente, sei lá. Mas eu não lembro de parar e falar, não, eu vou lavar minha mão ali e tal. Hoje eu paro 3, 4, 5 vezes só aqui, enquanto eu estou no escritório, para ir lá só lavar a mão. Lava a mão, passa álcool em gel e eu estou dentro do escritório. Dentro do meu carro, no console ali onde fica o porta-copos ali, tem uma garrafinha de álcool em gel. Então, quando eu, sei lá, pago alguma coisa ali, abasteço o carro, passo na maquininha, já passo álcool em gel, já passo no volante. Será que eu não vou continuar tendo um comportamento semelhante, pelo menos? Será que eu não vou ter um frasquinho pequenininho de álcool em gel para quando eu achar que eu peguei em alguma coisa que, sei lá, está suja? Né? Eu não, sabe? Será que a higienização que a gente vai fazer com os nossos alimentos não vai mudar daqui para frente? Né? E, ao mesmo tempo, eu me pergunto, quantas das pessoas que estão acostumando a comprar online hoje não vão passar a trazer isso como um comportamento natural e vão se somar aquelas pessoas, aquele 40% que já cresceu no ano passado? Qual será que vai ser o crescimento esse ano de pessoas que compraram a primeira vez na internet, primeira vez no iFood? Né? Então, a minha percepção é de que isso, de fato, vai acabar sendo potencializado e que o e-commerce já é imprescindível. O e-commerce não é mais uma opção, ele não é mais um ponto de venda, ele é uma estratégia de sobrevivência hoje e é uma estratégia não só de crescimento a longo prazo, é de manutenção, sobrevivência e de conservadorismo em relação ao seu negócio. Então, hoje é essencial que qualquer um que possa ter um comércio eletrônico, de qualquer que seja, né, seja B2B, B2C, seja serviço, seja, né, qualquer outra coisa, é extremamente importante que tenha. Bom, aqui eu repito algumas coisas daquelas vantagens que eu já falei bem profundamente ali, então, assim, acho que não preciso aprofundar muito aqui, né, mas a gente tem a questão da disponibilidade, né, de 24/7, de você ter... Quer falar alguma coisa, não? Não pode, vamos tocando, vamos lá. A gente tem a questão do 24/7, a gente tem a questão de uma loja física. Se você quer uma loja física para atender 1.000 pessoas, você tem que construir uma para 1.000 pessoas. Né? No e-commerce você não tem muito esse problema, a escalabilidade é muito fácil. O baixo custo operacional, né, em relação a N pontos aí que podem ser abordados. Né, o prazo de construção é muito mais rápido. A gente está trabalhando aqui com um modelo de ativações e criação da loja de até 7 dias. É um modelo que a gente tem tentado adotar para os clientes que estão ativando. O alcance, né, de não ser regional, de você poder ser até global e trabalhar uma venda múltiplas vezes o volume que você costuma vender numa loja física. Métricas, você tem métricas de forma muito simples, prática e direta no painel ali, sem você ter que ficar preocupando
com o Excel, com colheita de dados, os dados são colhidos automaticamente e você tem uma chance muito maior de entender quem é a sua persona e trabalhar muito melhor o perfil do seu consumidor, fazer uma curva BC dos produtos, uma série de outras coisas que dá para fazer em cima disso. A omnicanalidade, né, que é você, né, aquilo tudo que eu falei de você poder conectar as partes aí do físico e do online. E aí tem um novo mundo que é uma vastidão de coisas que podem ser trabalhadas no e-commerce que dificilmente se consegue implementar no comércio local, no comércio físico, como dropshipping, como cross-docking, né, como até o fulfillment também, e a parte de marketplaces também, que é você vender seu produto dentro da Americanas, dentro do Mercado Livre, dentro de outros grandes players que têm uma audiência em ordens de grandeza maiores que a sua. E aí a pergunta que fica no ar é: o que você está fazendo agora para se adaptar a esse mercado, para contribuir com o seu setor, com o seu negócio e com os negócios que estão ao seu redor, né? O que a gente está fazendo é o quê? A gente cedeu, né, para todo mundo que precisa ativar uma nova loja virtual, um cupom de 90 dias. Então, usando esse cupom no nosso site, você tem 90 dias grátis para poder montar o seu e-commerce e começar a vender. E depois que você já tiver tendo resultado, você começa a ter algum custo ali com a plataforma. E aí, eu queria abrir espaço aí, eu não sei quanto tempo a gente tem, que acabou, a gente já está quase 3 horas da tarde, mas eu queria abrir esse espaço para perguntas. Não, vamos abrir, pessoal. Quem tiver perguntas, por favor, envie no chat. Eu já tenho algumas aqui para a gente começar a nossa discussão. Paulo, primeiramente, parabéns pela exposição. Bem legal ver os dados, né? A gente vê o comportamento baseado em dados e depois a gente entender um pouquinho conceitualmente. Aqui no Infovarejo, nós já estamos há algum tempo falando principalmente da importância da omnicanalidade, né? O omnichannel. A maioria dos nossos leitores são varejistas físicos, então, nesse contexto, né, o conceito de omnicanalidade, ele não é só o futuro, já é o presente. A gente trouxe isso também em muitos cases da NRF desse ano, do ano passado, e assim, o varejista ele tem que caminhar nessa direção. Você, assim, para quem é um varejista físico, isso é um desafio mais relevante, né? Talvez um desafio maior do que quem não é varejista físico e monta uma loja virtual, né? Ele já tem toda uma estrutura, tem um mix de produtos, tem uma cultura dos colaboradores da loja, né? Então isso o desafio é maior. Para essas pessoas que têm uma loja física, e principalmente nesse momento que estão com as lojas impossibilitadas de abrir, quais são algumas sugestões que você daria para a gente iniciar, vamos dizer, essa conexão da loja física dele com a loja online? Olha, aí vai depender muito do tamanho, do porte, né, da loja. Se a gente está falando, por exemplo, de um comércio, vamos dizer, mais enxuto, que tem um volume de itens, né, um mix de produtos mais curto, mais... Primeira coisa é o seguinte, você entender, né, se o seu nicho é um nicho visual, por exemplo, vestuário, modas, acessórios, produtos, sei lá, de decoração e tal, coisas são mais, é imprescindível você trabalhar uma rede social, como, por exemplo, o Instagram, tá? Porque isso é uma coisa muito rápida, muito mais rápida do que simplesmente montar uma loja virtual, você... algum áudio dando eco, eu não sei se é o seu. Agora eu até abaixei aqui, melhorou, pessoal? Acho que sim. Isso. Beleza. Então, pode ficar à vontade, Paulo, que eu vou controlando aqui com a turma. Tá. Não, legal. Tá bom. Beleza. Então, o que acontece? Faz muito sentido você ter essa porta de abertura, porque é muito mais prático você criar um Instagram ali, mostrar os seus produtos, trabalhar... A gente espera que você já tenha dados sobre o seu cliente, né? Por exemplo, se você tem um negócio local ali e fez vendas, o ideal é que você tenha um telefone desse cliente, saber o que ele comprou, ter um e-mail desse cliente, aí você consegue trabalhar listas de e-mail,
redes sociais, enquanto você monta sua loja virtual. Montou a loja virtual, é trabalhar uma comunicação com toda a base que você já teve, toda a sua rede social que talvez você já até tenha, para trazer essas pessoas para poder conhecer a loja virtual. Fazer uma integração de sacolinha do Instagram e tal. Agora, Paulo, eu não tenho audiência, eu não tenho rede social, não tenho nada, eu só tenho produto aqui, minha loja física está fechada. O que você faria? Eu montaria um e-commerce, uma loja virtual ali, mesmo sabendo que eu não vou ter audiência ali, e digamos que eu não tenho experiência também em compra de tráfego no Facebook, tá? Eu montaria essa loja virtual, conectaria essa loja virtual em marketplaces, Americanas, Submarino, Shoptime, Magalu, Ponto Frio, Carrefour, sei lá, né? Principalmente os que fazem mais sentido para o meu mercado. Pegaria produtos que eu sei que tem uma venda legal, que eu tenho uma facilidade maior de envio, que eu tenho menos risco de ter uma devolução ou de ter algum tipo de problema com o cliente e cadastraria em todos esses marketplaces. Integraria minha loja, marcaria esses produtos para sincronizar em todos os marketplaces para começar a vender lá. Porque pelo menos eles pagam o boleto. Marketplace é o terreno do vizinho, é um terreno, o pessoal fala, um terreno alugado, não é seu. Mas pelo menos ele é uma fonte de receita rápida. Você só não pode ficar dependente dele, né? E aí eu faria esse movimento para começar a trabalhar. A partir de quando teve a reabertura do comércio e começou a reabrir, aí sim, aí você começa a trabalhar gradativamente pensando em coisas que você pode conectar. Como que você vai conectar a loja física com a loja online. Mas seria mais ou menos essa abordagem que eu faria nesse momento. Bacana. E falando um pouco sobre Marketplace, tem várias perguntas aqui, vou tentar condensá-las. A gente estava falando do contexto de um varejista que tem uma loja física, como que ele vai para o mundo virtual. Você comentou que tem algumas abordagens, vai depender do segmento. Uma delas são os marketplaces, tem as redes sociais, mas falando sobre marketplace. Quem não tem hoje, vamos dizer, faria sentido também, ou a pessoa que não tem uma loja virtual estar somente no marketplace? E depois dessa pergunta, tem algum marketplace que você indica mais, assim, que você sugere? Quais são os cuidados? Tá. Bom, vamos lá. Na minha visão, e aí assim, a minha visão, ela é, claro, uma parte da realidade. Eu não posso falar que funciona para todo mundo. Na minha visão, é um desperdício de energia, no mínimo, você ter somente venda em marketplace. Onde que vale a pena, talvez, você vender só em marketplace, não ter o seu e-commerce? Digamos que você é um fabricante e você tem uma rede de distribuição. Você tem várias distribuidores que compram de você e revendem no varejo. Você não quer competir com esse cara, né? Você não quer competir com essa rede. Aí faz sentido você, sim, ter uma presença em marketplace diretamente com um valor bem elevado, sem concorrer com a sua rede de distribuição. Tem muita gente que usou o list para isso, muitos fabricantes. Eu tenho, por exemplo, um cliente, a Intex, que fabrica aqueles infláveis e tudo mais, que eles são clientes da Olist ali, eles vendem os infláveis da Olist, a Intex de fato e tal, Intex Mundo, né, porque eles são uma empresa mundial. A Gradiente faz isso, Lennox faz isso, Lenovo faz isso. Então, assim, tem cenários que realmente pode funcionar, mas fora isso, se você é do varejo e quer vender um produto que você não está fabricando e tal, você quer vender direto no marketplace, não vai ter o seu e-commerce, então é desperdício de energia. Por quê? O marketplace, o cliente do marketplace não é seu. Eu já tive situações aqui, por exemplo, cliente que vendia quadro no Mercado Livre, era conta premium, né, Platinum, fazia lá mais de 100 mil reais por mês de venda, e essa pessoa não tinha loja virtual. De repente, o Mercado Livre bloqueou ele por 90 dias, porque ele atrasou alguns pedidos. E ele ficou 90 dias sem faturamento. Como é que você paga seus custos fixos? Como é que você paga os seus investimentos? Né? É complicado, é um risco muito grande. Hoje ele tem o e-commerce com a gente, né? Ele montou o e-commerce com a gente, inclusive por isso, nessa crise que ele passou um tempo atrás, mais de um ano que ele é cliente nosso hoje, e o e-commerce dele vem subindo, ele já deve estar, eu imagino, a última vez que eu vi, já estava na casa de 60, 70, uma coisa assim por mês, mas ele vem subindo o e-commerce, então até que chega num ponto que você nivela as coisas, você tem 50%, 80% do meu faturamento está no e-commerce, 20% a 40%, 50% está no marketplace. Está uma operação relativamente saudável. Eu tenho cliente também, por outro lado, que hoje não é mais o cliente porque ele fechou a loja, para você ter ideia do problema que ele teve.
É de vestuário, montou a loja com a gente em 2010, do zero, ele vendia 10 mil reais por mês. Ele chegou a faturar, em uma Black Friday, 2 milhões e meio de reais em vendas, em uma Black Friday. Então, assim, chegou num nível absurdo, acho que foi 2017, 2018. Quando foi 2019, 2018 para 2019, ele começou a focar muito em marketplace, virou o segundo maior vendedor da Netshoes e vendeu muito, muito, muito. Aí, segundo ele, aí é a informação dele, segundo ele, quando a Netshoes estava sendo vendida para a Magalu, eles meio que travaram o pagamento dos fornecedores durante 3 meses. E ele deixou de receber, nessa brincadeira, cerca de 5 milhões de reais em 3 meses. E ele tinha os custos. O que aconteceu? Ele quebrou 8 CNPJs de uma vez. Tentou se reerguer, não se reergueu no e-commerce, porque o nome dele ficou queimado também, e acabou tendo que... bom, enfim, está fazendo outras coisas agora, eu já nem sei mais, porque a loja virtual foi, inclusive, fechada. Então, trabalhar só com marketplace é muito arriscado, na minha percepção. E se você fez 1.000 vendas lá, você não tem 1.000 clientes. O cliente é do marketplace. Você não tem como chegar e falar, eu tenho 1.000 clientes. Você não tem nem o e-mail dele, porque o marketplace ofusca esse e-mail. Então, assim, para mim, realmente, você tem que ter a sua casa, o seu terreno, porque o marketplace é o terreno do vizinho, que é super... É uma terra super fértil. Você joga a sementinha, ela nasce rápido. Mas se você não colher e semear o seu terreno, que é seco, árido, né, que você tem que ir irrigando, se você não fizer esse movimento, você vai colher frutos lá durante um tempo. No dia que aparecer um outro cara com outro preço melhor que o seu, e você vai ter que ficar trabalhando essa concorrência, você vai perder venda. No dia que você tiver um problema logístico, tiver um bloqueio, você vai perder venda. No dia que você tiver um problema diretamente com o marketplace, você vai perder faturamento e talvez você não esteja preparado para poder lidar com isso. Então, ter a sua casa bem estruturada, o seu terreno, a sua loja virtual, para mim é imprescindível para quem quer trabalhar online. Rede social é a mesma coisa, tá? Rede social é terreno do vizinho também. Você tem um perfil lá com 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Sei lá, se o Facebook e o Instagram resolver que hoje 2% recebe sua publicação. Se amanhã eles resolverem que vai ser 1%, vai ser 1%. Você não tem o controle disso. 2 coisas que são suas para sempre. A sua loja, né, o seu site, o seu domínio e a sua lista de e-mails. São as 2 coisas mais importantes que um lojista online precisa ter. Bacana, Paulo. E acho que vai ao encontro do que a gente fala aqui. Recentemente tivemos uma discussão também sobre, que é bem similar, que são os marketplaces de alimento, né? Porque se a gente pegar iFood, Rappi, Uber Eats, agora 99 Food também, é o mesmo conceito. E o que a gente tem falado é justamente isso. É importante, vale a pena, né, vender, estar presente nesse marketplace, né, muitas vezes pode alavancar a sua operação, mas lembrando que o cliente não é seu, e se apoiar muito nesse formato, nesse canal, definitivamente não é uma escolha inteligente, porque você vai estar, vamos dizer, o tempo inteiro refém, né, da decisão de um terceiro. E a gente não constrói negócios duráveis, fortes, sustentáveis dessa maneira, né, Paulo? Então, eu acho que são 2 mundos. A gente acaba falando muito de varejo de alimentos justamente por trabalharmos muito aqui na Avanço com, né, varejo de alimento, principalmente supermercado. Eu acho que é legal os marketplaces porque eles, vamos dizer, aceleram o processo, seja na parte de marketing, de venda, seja na parte logística também, né? No caso, por exemplo, desses de alimento, o varejista não precisa se preocupar com a logística, e isso é um ponto muito nevrálgico no processo. Tem que fazer separação, tem que fazer uma série de coisas, ainda logística é difícil. Fala um pouco assim, sobre a parte comercial do negócio, né? A gente costuma dizer que criar uma loja virtual se engana muito. Isso hoje em dia, acho que, vamos dizer, diminuiu. Antigamente era muito comum uma pessoa achar que simplesmente fazer uma loja virtual era abrir o site, né? Construir o site e que as vendas cairiam. Então, a analogia que eu faço normalmente é você simplesmente abrir o site, né? Construir um site da sua loja e não ter nenhuma ação, né, de promover. É a mesma coisa de você ter uma loja no deserto. Não adianta nada, não vai passar ninguém lá e
enfim, isso não existe. Ainda mais hoje que as ofertas são, cada vez tem mais oferta, competição, etc. O que você sugere, né, nessa visão de marketing? Quais canais você recomenda, assim, para o varejista que, vamos dizer, foi na i7, construí minha loja virtual, e agora? Como é que eu vendo? Legal, ótima pergunta. Então, vamos lá. Toda loja virtual é um funil, tá? Toda loja virtual é um funil. Todo e-commerce, seja uma loja de infoproduto, uma landing page, o objetivo é o quê? Direcionar o cliente a uma finalização de compra. Então, é um funil, porque você sempre tem uma audiência maior em cima, ela vai passando pelas etapas desse funil, vai descendo até que desemboca um volume muito menor ali embaixo. Então, por exemplo, a taxa de conversão de um e-commerce, em média, varia de 1% a 2%, dependendo do segmento e dependendo do grau de, vamos dizer assim, eficiência que a loja tem, tanto na captação desse público quanto na conversão deles em pedido. Então, é 1 a 2% se você estiver fazendo um trabalho bem feito. Tem exceções? Tem. Eu já vi gente com 0,3%, eu já vi gente com 5%, mas são exceções. A média está nesse caso aí, varia com o setor também. Agora, o que acontece? Se você não tem audiência, você pode vender uma barra de ouro por R$10 que ninguém vai comprar, porque ninguém está vendo a sua oferta. Não adianta você ter uma oferta que ninguém vê. Por outro lado, se você tem uma audiência absurdamente grande, você pode vender literalmente um potinho de lama, porque tem uma loja virtual que vende só potinhos de lama, e vai vender. Se você tiver 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas vendo aquilo, você pode ter certeza que você vai ter um faturamento legal, que vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão querer comprar aquele potinho de lama especial com cores diferentes. Então, de fato, a audiência é uma das coisas mais importantes. A audiência é mais importante até do que a oferta, eu me arriscaria a dizer. Tá? A audiência é mais importante do que a oferta. Se você tiver uma oferta ruim, com uma excelente audiência, alguém vai comprar de você. Se você tiver uma oferta excelente, sem audiência, ninguém vai comprar de você. Quais são as formas que você tem de gerar audiência para um site que você cria? Porque você cria o site e você não vai aparecer no Google, porque tem 1 milhão de pessoas querendo aparecer no Google. A chance de você aparecer no Google é uma em N concorrentes que você tenha. Só tem espaço, na verdade uma não, eu diria 10, porque só tem 10 ali na primeira página, né? Então, é uma em 10 ali comparativamente com N concorrentes que você tem. Só que seus N concorrentes têm milhares de páginas nos sites deles. Então, assim, não é uma coisa tão simples. Você precisa de trabalhar muito SEO? Precisa, mas isso é longo prazo. Você vai ter uma loja... Eu tenho um cliente, por exemplo, de sex shop hoje, que a palavra sex shop, ele aparece em 2 posições na primeira página do Google. Está explodindo de ter acesso, né? Mas ele demorou anos para conseguir ter essa autoridade e conseguir se posicionar. Então, SEO é uma coisa lenta, né? E muita gente quer criar uma loja virtual agora e quer ter resultado agora. Quais caminhos eu adotaria? Para quem não conhece SEO, né, Paulo? SEO é um mecanismo de busca do Google, ou seja, ser encontrado de forma orgânica. SEO é Search Engine Optimization, né? Otimização para ferramentas de busca. A gente fala basicamente Google, porque o Google representa 90 e tantos % do resultado de busca no Brasil. O Google é a maior ferramenta de busca, o YouTube é a segunda maior ferramenta de busca no Brasil, no mundo, né? São as 2 maiores ferramentas de busca. Então, quando a gente fala SEO, é você otimizar para aparecer bem posicionado nesses lugares. Mas isso aí é long play. Isso aí é um longo prazo, é uma jogada que você vai trabalhar um pouquinho de cada vez para lá na frente você colher os frutos. É lindo quando você consegue se posicionar, mas é demorado. Quais são as ferramentas rápidas para você conseguir trazer audiência? Primeiro, se você já tem essa audiência, uma lista de e-mail, uma rede social, se você já tem uma loja física e você tem o controle ali de quem já comprou com você e teve o cuidado de pegar a lista de e-mail dessas pessoas, ou o telefone celular, porque aí você pode comunicar via WhatsApp. Então, essas são coisas vamos dizer que você já tem, né? Vamos dizer que você, né, não tenha isso, ou que você queira somar isso. Aí você tem outra frente de trabalho que você pode trabalhar, que é a publicidade paga, que é você pagar o Facebook para te exibir anúncios para determinadas pessoas, e você pagar o Google para você aparecer nas buscas. É muito legal isso, é muito importante isso, mas requer um pouquinho mais de estudo.
E você tem que estudar um pouquinho, porque não adianta você entregar na mão de uma agência qualquer se essa agência não sabe o seu negócio, não conhece o seu nicho, não conhece a sua audiência. É uma coisa que você vai ter que ali sujar a mão um pouquinho para aprender, estudar um pouco. Tem muito material que consegue te dar uma linha de direcionamento, para pelo menos você experimentar, entender, para depois entregar na mão de outra pessoa. Então, esse é um outro caminho. Existe um outro caminho que eu acho muito eficiente, que é você trabalhar com parcerias. Você, às vezes, tem influenciadores digitais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja blogs, que já tem uma audiência muito importante, que tem a ver, que tem relevância com aquele tipo de produto que você vende, produto ou serviço, e às vezes você faz parceria com essa pessoa, onde você pode, por exemplo, pagar uma comissão para ela, ela tem o link de afiliado dela, ela indica clientes para a sua loja, e à medida que forem caindo pedidos ali, você vai conseguir saber de onde, qual é a origem desse pedido, para poder fazer o pagamento das comissões. Rede de afiliados é uma coisa que está muito aquecida no Brasil. Dados, por exemplo, né, de um parceiro nosso aí de afiliados, que está crescendo uma média, ele está crescendo uma média de leads lá de 20, ele já tem uma média de 1.400, 1.500 leads por dia, e está crescendo uma média de 20% a 30% por semana. Então, é uma coisa muito aquecida, tem muita gente de casa querendo vender o produto de outro ali, é um dinheiro. Então, isso é uma... né, imagina aquelas meninas ali, por exemplo, que, vamos dizer, você vende moda acessório feminino, a menina tem lá 20, 30, 100 mil pessoas no Instagram, ela está em casa, ela não pode trabalhar, às vezes ela trabalhava com eventos, ela não pode trabalhar. Então, quer dizer, às vezes é uma oportunidade para ela, para você e para quem quer comprar o produto que você vende, né? Então, essa seria uma outra saída também. E, obviamente, Marketplace. Marketplace, por que Marketplace é legal? Porque eles têm a audiência deles. No Marketplace, na prática, você está fazendo dropshipping para eles. Eles oferecem o seu produto para o cliente deles e você entrega direto para o cliente deles e fatura diretamente para o cliente deles. Então, é uma outra sacada também que funciona muito bem aí para você poder rapidamente começar a faturar no e-commerce novo. Muito bom. Edson havia mandado uma pergunta, Edson, acho que o Paulo te respondeu, né? Eu estava aguardando para chegar no momento. Paulo, a gente está chegando a quase 1h20 agora de webinar. Gostaria de agradecer a sua participação, seu tempo, né, o compartilhamento do seu conhecimento com todos nós. O e-commerce, uma reflexão que a gente tem feito aqui há algum tempo no Infovarejo, é a busca, né, a melhoria contínua, a busca por sempre inovar o seu negócio. E muitas das vezes, eu acho que o e-commerce se encaixa perfeitamente nisso. Talvez não faça sentido se a gente fizer uma conta direta ali em determinada situação, aquela iniciativa. Mas, se a gente pensa no médio e longo prazo, é o caminho que o mundo está indo, né? Você falou muito sobre o comportamento do consumidor, que é quem manda, né, de fato, e o comportamento está mudando por causa da geração millennial, agora a Z que está chegando aí, que tem um comportamento digital muito mais forte. Então, é um caminho sem volta. Agora a gente vê que aqueles artistas, empresários que já estão trilhando esse caminho, que a gente, como você deixou muito claro, acho que ficou muito claro para mim, que não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, é um aprendizado. Né? Quem já está nesse caminho há algum tempo, está investindo nisso, sem dúvida nenhuma está passando por essa crise com muito mais tranquilidade, eventualmente até aproveitando essa oportunidade para crescer, né? Para também, quem sabe, se posicionar de uma forma diferente em relação aos seus competidores. Então, o e-commerce, sem dúvida nenhuma, é um tema, deixou de ser uma tendência, já é uma realidade, né, no varejo, e quem não está pensando nisso, sem dúvida nenhuma, está atrasado e tem que pensar. Gostaria de passar a palavra para você fazer as considerações finais para a gente, posteriormente, fechar. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Eu vou botar aqui o slide para o pessoal pegar os dados. Sim. Paulo, isso. Beleza. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma oportunidade até de aprendizado também, porque, igual lá, vocês veem aí, eu tenho o meu canal no YouTube lá, que eu tento trazer conteúdos ali relacionados ao e-commerce, marketing digital, e para eu poder trazer esses conteúdos, muitas coisas eu tenho que estudar e aprender mais ainda do que eu já aprendo aqui no dia a dia. E ter uma apresentação assim,
para vocês aqui, acaba me incentivando também a pesquisar mais dados até fora da caixa. Então, sempre é uma oportunidade da gente aprender junto, eu agradeço a vocês, e também, obviamente, pela audiência, né, por vocês estarem aqui, tirando um tempinho aí, para poder ver esse conteúdo aqui. Eu espero que eu possa ter ajudado aí, pelo menos, a abrir a mente, que não seja uma tomada de decisão imediata, que seja um movimento que vocês façam no médio, no longo prazo. Se precisarem de qualquer coisa que eu possa ajudar, se tiverem qualquer dúvidas, tem meus canais aí, tem o meu e-mail, tem o meu LinkedIn, tem o meu YouTube e o meu Instagram. Então, assim, no YouTube, igual eu falei, tem os conteúdos lá que vale a pena consumir, tem muita coisa legal falando de marketplace, inclusive. No Instagram é uma coisa, uma rede um pouco mais pessoal, né? Eu não posto tanto conteúdo lá, mas tem o meu canal lá, o meu canal que eu tô falando assim, no Instagram tem um inbox lá que quem manda inbox ali eu procuro sempre responder e tudo mais. No e-mail é a mesma coisa. Acho que é isso, acho que o recado que eu gostaria de passar para vocês é exatamente esse. Nós dificilmente vamos voltar para aquela realidade, né, para aquilo que a gente considerava que era o normal no mercado. Eu acho que a gente está entrando num novo conceito. Acho que o coronavírus ele acelerou, até tem aquele meme, né? O que acelerou mais a digitalização do seu negócio? X, Y, Z, coronavírus. Até para a gente aqui, coronavírus. Eu nunca tinha trabalhado remoto com o time, não sabia se poderia funcionar e vejo que tem funcionado perfeitamente. Uma outra empresa do grupo, que tem 200 e tantos funcionários, está trabalhando totalmente também remoto, está funcionando muito bem. Então, isso, no mínimo, vai fazer com que amanhã, no futuro, quando a gente precise trabalhar alguma coisa remoto ou quando a gente queira pensar em alguma forma diferente de trabalhar, a gente considere isso. Esse comportamento está mudando de forma muito acelerada e dificilmente a gente vai voltar. É aquele negócio, a mente que se abre a um novo conhecimento dificilmente volta àquele tamanho original. Então, eu acredito muito nisso daí, que a gente tem que se preparar para o que tem por vir. Bom demais. Paulo, mais uma vez, obrigado. A cada um que participou conosco aí durante 1h20, muito obrigado também pela audiência. Antes, gostaria também, quem não estava no início, a gente publicou no portal do Infovarejo, em materiais ricos, os webinars que a gente tem feito. Esse webinar vai ficar disponível, o pessoal mandou ali no chat também, obrigado. E os próximos webinars, semana que vem a gente tem 4 já, né, confirmado a partir de terça-feira. Nós vamos falar sobre a logística em tempos de Covid, vamos falar também dos impactos, as alternativas tributárias em relação também Covid, então bem contextualizado. Na quinta-feira a gente vai falar sobre as multitarefas do coletor de dados e na sexta também, mais uma vez, Covid, como que o coronavírus tem mudado, vai influenciar na mudança dos meios de pagamento no varejo brasileiro. Então, como o Paulo, parafraseando o Paulo aí, o que tem mais mudado, feito a transformação digital dos nossos negócios, recentemente, sem dúvida nenhuma, é o coronavírus e temos que ficar alerta em relação a isso. Pessoal, muito obrigado. Gostaria de agradecer também, deixar o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores do Infovarejo, que tornam isso aqui possível, a Avanço, SI, a Troco Simples, Brinks, Neros, ATS, Conciliador e Supercompras. Um grande abraço. Paulo, mais uma vez, um grande abraço e a gente vai se falando aí. Um abraço.